O Quarto do Pesadelo, Sir Arthur Conan Doyle. A sala de estar da família Mason era uma divisão muitíssimo curiosa. Num dos lados, achava-se mobilada com extraordinário luxo. Os sofás fofos, as poltronas baixas e cômodas, as estatuetas voluptuosas e os ricos cortinados que pendiam de galerias amplas e decorativas de metal trabalhado formavam um quadro muito adequado para a encantadora dona da casa. Mason, homem de negócios, era jovem, mas possuía uma grande fortuna e não regateara incômodos nem dinheiro para satisfazer todas as necessidades e todos os caprichos da sua belíssima esposa. Era natural que o fizesse, porque também ela tinha renunciado a muitas coisas por amor a ele. A mais célebre bailarina de França, a heroína de uma dúzia de extraordinárias aventuras de amor, tinha renunciado à sua vida de prazeres deslumbrantes para compartilhar a sorte de um jovem norte-americano cujas austeras normas de vida tanto se diferenciavam das suas. O marido procurava compensar o que ela havia perdido, proporcionando-lhe tudo quanto a riqueza era capaz de conseguir. Talvez houvesse quem pensasse que teria dado provas de melhor gosto, não proclamando esse fato, não permitindo que aparecesse em letra de forma. Mas, excetuando alguns pequenos pormenores como este, a sua conduta como marido não deixou de ser nenhum só momento a de um homem apaixonado. Nem sequer na presença de espectadores se furtava a exibir publicamente o amor absorvente que o dominava. Mas a sala em questão era extraordinária. Ao princípio parecia uma coisa que não fugia ao vulgar, mas depois de frequentá-la durante algum tempo, descobriam-se nela algumas características sinistras. Era uma divisão silenciosa, de uma mudez absoluta. Nas suas ricas alcatifas e tapetes afogava-se todo o gênero de passos. Nem mesmo um bater de pés violento ou a queda de um corpo produzia um mais ligeiro ruído. Outra característica era o tom mortiço das suas cores e da luz, que parecia ser sempre passada por uma peneira. Nem sequer o mobiliário apresentava um gosto uniforme. Dir-se-ia que quando o jovem banqueiro tinha já esbanjado milhares de libras naquele salão íntimo, naquele estojo para a joia de que era proprietário, se dera subitamente conta de que não havia calculado os custos e de que não prosseguira com receio da bancarrota. Todo o luxo se achava concentrado na parte da sala que dava para a rua concorrida que passava por baixo. Em contrapartida, no lado contrário, a sala estava nua, espartana, e refletia antes os gostos de um homem sumamente ascético, e não os de uma mulher amante do prazer. Talvez por tal motivo, ela apenas passava nesta divisão algumas horas por dia. 2 umas vezes, 4 noutras ocasiões. Mas sempre que ali estava, vivia intensamente, e Lucille Mason era, no interior daquele quarto de pesadelo, uma mulher muito diferente do que era fora dali, e também muito mais perigosa. Perigosa? Era esta a palavra exata. Ninguém que tivesse visto seu corpo delicado a repousar na enorme pele de urso que revestia o sofá, teria duvidado da sua periculosidade. Lucille descansava sobre o cotovelo do braço direito e apoiava o queixo fino, mas voluntarioso, na palma da mão. Ao passo que os olhos, rasgados e lânguidos, adoráveis mas inexoráveis, fitavam em frente com uma firme intensidade que tinha algo de confusamente espantoso. O seu rosto era encantador, o rosto de uma menina, mas a natureza tinha colocado nesse rosto uma marca sutil, uma certa expressão indefinível, que denunciava o demônio que se escondia no interior. Já fora notado que os cães retrocediam quando ela se aproximava e que as crianças começavam a chorar e fugiam quando pretendia acariciá-las. O instinto é mais profundo do que a razão. Na tarde a que nos referimos, ocorrera algo que a transtornara profundamente. Tinha na mão uma carta, e lia e relia com uma concentração das finas sobrancelhas e um austero apertar dos lábios deliciosos. De repente, teve um sobressalto, e uma sombra de medo suavizou a felina ameaça das suas feições.
Endireitou-se, apoiando-se no braço, e cravou com ansiedade o olhar na porta. Escutou atentamente, como se à espera de alguma coisa que lhe causava espanto. Um sorriso de alívio brincou-lhe por um momento no rosto expressivo. Escondeu, de imediato, a carta no decote, com um olhar de horror. Mal completara este gesto quando a porta foi aberta e entrou, com passos rápidos, um homem jovem no quarto. Era Art Mason, o esposo, o homem por quem tinha sacrificado a sua celebridade europeia, o homem que considerava agora o único obstáculo à sua nova e maravilhosa aventura. O norte-americano era um homem com cerca de 30 anos, completamente barbeado, de membros atléticos, vestido elegantemente com um fato de corte justo que lhe marcava a linha perfeita do corpo. Ficou junto da porta, de braços cruzados, encarando com fixidez a mulher. O seu rosto poderia ser qualificado de máscara formosa e curtida pelo sol, não fossem aqueles olhos cortantes. Ela mantivera-se recostada no cotovelo, mas não afastava os olhos dos de Mason. Algo de espantoso se ocultava naquela silenciosa troca de olhares. Ambos se interrogavam mutuamente, e ambos faziam pensar que a resposta à sua interrogação era assunto de vida ou de morte. A pergunta do marido podia interpretar-se como: "O que foi que fizeste?" Por seu lado, ela parecia perguntar: "O que é que tu sabes?" Por fim, Mason adiantou-se, sentou-se na pele de urso ao lado de Lucille e, agarrando com toda a delicadeza o lóbulo fino de uma orelha, voltou para si a cara da mulher e perguntou: "Lucille, é verdade que me andas a envenenar?" Ela deu um safanão para evitar o contato. No rosto pintou-se-lhe o horror, e os protestos acudiram-lhe aos lábios. Excessivamente emocionada para poder falar, foram as mãos, estendidas com violência, e as feições convulsas que exteriorizaram a surpresa e a cólera. Tentou levantar-se, mas os dedos do marido aumentaram a pressão sobre o pulso. Repetiu a pergunta, mas desta vez deu-lhe um significado terrível. "Lucille, por que me andas a envenenar?" "Estás doido, Art, estás doido", ela contestou, ofegante. A resposta de Mason gelou o sangue de Lucille. Não foi capaz de fazer outra coisa a não ser encará-lo fixamente, com os lábios pálidos entreabertos e as faces lívidas, num silêncio de desamparo, enquanto ele extraía da algibeira um frasquinho e o colocava à frente da vista, gritando: "Estava no estojo das tuas joias." Por 2 vezes tentou ela falar, mas não conseguiu. Por fim, as palavras acudiram-lhe lentamente, uma a uma, aos lábios distorcidos. "Mas nunca cheguei a usá-lo." Ele procurou de novo na algibeira qualquer coisa, tirou um papel, desdobrou-o e pôs-lhe diante dos olhos. "É o certificado do Dr. Angus. Afirma que contém 12 gramas de antimônio. Tenho também a declaração de Duval, o farmacêutico que o vendeu." Metia medo ver o rosto de Lucille. Estas palavras não admitiam réplica. Incapaz de reagir, manteve-se imóvel e com o olhar fixo e desesperado. Parecia uma ferazinha apanhada numa armadilha mortal. Ele perguntou-lhe: "Que respondes?" A única réplica que obteve foi um movimento de desespero e de súplica. Então ele disse: "Por quê? Preciso saber o porquê." Enquanto falava, Mason reparou numa ponta da carta que ela introduzira às pressas no decote. Arrancou-a com um puxão. Ela soltou um grito desesperado e quis tirar-lhe, mas ele manteve-a afastada com um braço enquanto lia o conteúdo. De súbito, ofegou: "Campbell, é de Campbell." Ela recobrou a audácia. Já não tinha nada que ocultar. A expressão do seu rosto tornou-se dura e firme, e os seus olhares pareciam punhaladas mortais. "Sim, é de Campbell", gritou. "Santo Deus! Precisamente de Campbell!" Pôs-se de pé e percorreu com largas passadas a sala. Campbell, o mais nobre de todos os homens com quem se cruzara na vida. Campbell, cuja história era apenas constituída por uma larga cadeia de sacrifícios, de coragem,
de todas as qualidades que distinguem um homem às direitas. Também ele era mais uma vítima daquela sereia, e vira-se arrastado até o ponto de atraiçoar, se não de fato, pelo menos de intenção, o homem cuja mão apertava como a de um amigo. Aquilo parecia incrível, mas ali estava, nas suas mãos, a carta apaixonada, suplicante, em que ele pedia à sua esposa que fugisse e compartilhasse o destino de um homem pobre. Mas, pelo menos, todas as frases da carta davam a entender que Campbell não tinha pensado na sorte de Mason, que o teria desembaraçado de todo o gênero de dificuldades. Uma solução tão endemoniada só podia ser produto do cérebro astuto e malvado que maquinava os seus planos dentro daquele quarto maravilhoso. Mason era um homem como aqueles que só se encontram um no milhão. Filósofo, pensador, dono de uma simpatia cheia de compreensão e de ternura para com os demais. A sua alma ficou afogada em amargura durante um momento. Nessa altura, teria sido capaz de matar a mulher e Campbell para depois se suicidar com a serenidade de espírito própria de quem cumpriu aquilo que era uma obrigação evidente. Mas, no momento seguinte, enquanto percorria a sala, começaram a prevalecer no seu cérebro outros pensamentos mais benignos. Como podia censurar Campbell? Aquela mulher possuía um encanto irresistível, nascido não apenas da sua beleza física maravilhosa. Parecia dotada de uma faculdade exclusiva, a de interessar-se por um homem, introduzir-se à força de artimanhas até o mais fundo da sua consciência, atravessar aquelas pregas da sua personalidade demasiado sagradas para serem expostas ao mundo e aguilhoá-lo para a ambição ou mesmo para a virtude. Era aqui que se descobria precisamente a mortífera sabedoria das suas redes. Recordava-se do que se tinha passado com ele. Lucille era então uma mulher livre, ou assim pelo menos o julgou ele, e não surgira nenhum obstáculo para torná-la sua esposa. Mas suponhamos que estivesse casada. Teria isso sido um obstáculo insuperável para ele? Teria sido capaz de afastar-se dela sem chegar a saciar os seus desejos? Mason não tinha outro remédio que não fosse confessar que, malgrado toda a sua tenacidade de homem da Nova Inglaterra, não teria podido resignar-se. Por que então sentia tamanho rancor contra este seu desditoso amigo que se via agora na mesma situação? E ao pensar em Campbell, o seu coração transbordou de piedade e simpatia. E ela? Ali a tinha, estendida no sofá, qual pobre mariposa destroçada, com seus sonhos revelados, a sua conjura descoberta, as perspectivas do seu porvir tétricas e cheias de perigos. E o coração de Mason sentiu-se invadido pela compaixão, mesmo por ela, convicta de envenenadora. Conhecia pormenores do seu passado. Deitaram-na a perder desde o berço à força de mimos, de falta de pulso firme, de não lhe domarem os instintos, de deixá-la satisfazer sempre todos os caprichos, à força de astúcia, de beleza e de encantos. Nunca encontrou um obstáculo no seu caminho. Agora que surgia um, quisera afastá-lo, num acesso de loucura e de perversidade. Mas se quisera afastar a todo custo o obstáculo, não significava isso que ele, Mason, carecera de peso, isto é, que não era o homem capaz de proporcionar-lhe a paz de alma e a satisfação interior. Ele era demasiado severo e demasiado razoável para aquele temperamento alegre de asas inquietas. Ele era um homem do norte e ela uma mulher do sul, ao que se havia acrescentado fortemente a lei dos contrastes, mas só de um modo passageiro. Claro que ele devia tê-lo previsto, devia tê-lo compreendido. Sentiu que o seu coração se compadecia dela, como se teria compadecido de uma menina que se encontrasse numa situação dolorosa e irremediável. Passou um bom bocado a percorrer a sala sem dizer palavra, com os lábios apertados, com os punhos cerrados até cravar as unhas na carne. De súbito, num impulso brusco, sentou-se ao lado de Lucille e apertou entre as suas as mãos frias e inertes da jovem.
Um pensamento abriu caminho no seu cérebro. O que faço é um ato de cavalheirismo ou de covardia? Esta pergunta ecoou-lhe aos ouvidos, tomou a forma de letras diante dos seus olhos, e quase lhe parecia que assumia contornos exteriores e materiais, de modo que toda a gente podia ler essas letras. A luta interna fora terrível, mas conseguira dominar-se, e disse: Querida, és tu mesma quem vais escolher entre nós. Se estás verdadeiramente segura, bem segura, compreendes, de que Campbell é capaz de fazer-te feliz como marido, eu não serei um obstáculo. Divorciavas-te? A mão de Mason apertou o frasco do veneno e retorquiu. Chama-lhe divórcio, se é o que te parece. Os olhos daquela mulher fixos em Mason foram se iluminando com um estranho esplendor. Não reparara nunca na existência daquele homem dentro de Mason. Desaparecera o norte-americano rude e materialista. No seu lugar começava a vislumbrar um herói, um santo, um homem capaz de elevar-se até alturas desumanas de abnegação. Apertou com as suas a mão de Mason, que segurava o frasco fatal, e gritou: Arte, serias capaz de perdoar-me mesmo isto? Ele fitou-a e sorriu. Afinal de contas, não passas de uma pequenita voluntariosa. Ela estendeu as mãos para abraçá-lo, mas nesse instante bateram à porta e entrou a criada, que caminhava em silêncio como tudo que se movia dentro do quarto do pesadelo. Apresentou um cartão de visita na bandeja. Lucille fitou Mason e disse: É o capitão Campbell. Não quero recebê-lo. Mason pôs-se de pé com um salto. Pelo contrário, pois chega mesmo a horas. Mande-o entrar imediatamente. Poucos instantes depois, entrava na sala um militar jovem, de elevada estatura e rosto bronzeado pelo sol. Avançou com um sorriso no rosto simpático, mas assim que a porta se fechou e os dois rostos que tinha diante de si recuperaram a expressão natural, deteve-se, indeciso, encarando primeiro um e depois o outro. Que se passa? Mason acercou-se dele e agarrou-lhe os ombros, dizendo: Não te guardo rancor. Rancor. Estou a par de tudo. Talvez se me encontrasse no teu lugar e tu no meu, tivesse feito o mesmo que tu fizeste. Campbell recuou um pouco e dirigiu um olhar interrogador à dama. Esta inclinou a cabeça em sinal de assentimento e depois encolheu os ombros encantadores. Mason sorriu. Não temas que pretenda arrancar-te por surpresa uma confissão. Ela e eu falamos com franqueza acerca do assunto. Vejamos, Jack. Tu foste sempre um bom desportista. Olha para este frasco. Não te rales com o modo como chegou às minhas mãos. A situação ficará esclarecida assim que tu e eu bebermos o seu conteúdo. Falava como se estivesse fora de si, como se delirasse quase. Lucille, qual de nós vai ser? No quarto do pesadelo, estivera a atuar durante todo este tempo uma força estranha. Havia ali um terceiro homem, embora nenhum dos três que se encontravam na crise do drama da sua vida tivesse disposto de tempo ou de pensamento para reparar na sua presença. Ninguém saberia dizer há quanto tempo ali estava, nem o que fora que ouvira. Mantinha-se agachado junto da parede, no canto mais afastado do pequeno grupo, qual sinistro réptil, silencioso e imóvel, excetuando uma ligeira cãibra nervosa na sua mão direita fechada. Ocultava-se atrás de uma caixa quadrada e de um pano preto disposto astutamente por cima, como para lhe esconder o rosto. Seguira com a maior atenção e ansiedade todas as fases do drama, e quase estivera prestes a intervir. Mas nenhuma das outras três personagens esperava essa intervenção. Absortas no jogo mútuo das suas próprias emoções, tinham perdido de vista uma força superior a elas, uma força que podia dominar a cena em qualquer momento. És um homem comedido, Jack? Perguntou Mason. O militar assentiu com um movimento de cabeça, mas nesse momento a mulher gritou: Não, isso não, pelo amor de Deus.
Mason havia retirado a rolha do frasco e, voltando-se para uma mesinha lateral, pegou num baralho de cartas e disse: "Não devemos descarregar para cima dela a responsabilidade. Olha, Jack, a sorte decidirá." O militar aproximou-se da mesa e baralhou as cartas fatais. A mulher, apoiando-se numa das mãos, inclinou a cabeça para frente e observou com olhos fascinados. Então, e só então, caiu o raio. O terceiro homem tinha se erguido, pálido e muito sério. Os três restantes repararam subitamente na sua presença e voltaram-se para ele com expressão de ansiosa interrogação nos olhares. Ele encarou-os com frieza, com desagrado, com algo no porte que mostrava bem ser ele ali o patrão. "Que lhe pareceu?" perguntaram os três ao mesmo tempo. "Um desastre", foi a resposta. "Um desastre. Amanhã voltaremos a filmar toda a cena."